aí, meu. Começando mais um Live Pop Geeks, minha gente, aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Geek. É isso aí, minha gente, eu sou o Cal Tóquio, sou jornalista, eu mantenho no ar o popgeeks.com.br, um site de notícias, novidades, entretenimento, informações, diversões, tecnologia e muito mais. E o Live Pop Geeks é o nosso programa derivado do site que traz aqui para você ao vivo toda terça às 8 da noite para seu deleite. Esse tema que você está ouvindo agora é o Rabbit. É um tema criado por Philip Gross e a gente usa aqui gratuitamente porque a gente baixou esta música direto no Music Archive online. Você pode baixar também no Free Music Archive o seu tema musical. Basta utilizar em formato de Creative Commons. Olha só, minha gente, a gente tá aqui começando hoje sem a presença ilustre da Ju Oliveira. Ju, minha parceira de bancada, está a caminho. São Paulo está vindo abaixo nesta noite, minha gente. O trânsito está infernal, mas ela está chegando. De modo que daqui a pouco eu tenho aqui uma companheira. E enquanto eu sigo o programa, Gabriel Pazotto aqui nos trabalhos de som na nossa mesa, né? Vai colocando essas intervenções sonoras, né? Gabriel, para assim, eu vou chorar se você começar a colocar esses temas tristonhos. Coloca o seu tema de novo, pessoal, ouvir, Gabriel. É isso aí? Olha só, isso aqui, minha gente. O Gabriel vai trabalhando as informações aqui, né? Mas é isso aí, minha gente. Começamos o programa com muita novidade, com muita informação, né? A gente tá aí, todo mundo aí em clima de pré-carnaval. São Paulo está tomado pelo pré-carnaval, né? E a gente na terça-feira aqui, inclusive, tem um programa pré-gravado, porque a gente vai estar aqui em ritmo de samba, né, Gabriel? Né? Ninguém quer trabalhar nessa biboca? Mentira, a gente rala pra burro aqui, né? Mas enquanto a gente começa aí nesse clima, portanto, nesse dia 18 de fevereiro, estamos começando o Live Pop Geeks 005. Né? E eu vou começar, Gabriel, falando, olha só do quê? De carnaval. Pode colocar essa trilha introdutória que você acabou de colocar aí também, esquentando os tamborins, como é que é? É isso aí, minha gente. A gente vai falar do Carnageek do Perifacon. Se você gosta de carnaval, você tem aí 1 milhão de opções pela cidade, né? Mas se você é um nerd que tá fugindo disso, o que o pessoal da produtora Perifacon inventou para você? Inventou o Carnageek. O Carnageek, criado pela produtora Perifacon, será realizado no dia 25 de fevereiro, ou seja, em pleno carnaval, né? A partir das 15 horas, né? Na Casa de Cultura de São Mateus, na Zona Leste, em São Paulo. O evento, que é gratuito, tem o objetivo de fomentar a cultura pop, nerd, geek, no ritmo de carnaval. É isso aí, você fala, cara, mas eu detesto samba, eu não quero os tamborins da minha orelha. Ok, o que você encontra, portanto, no Carnageek? Você encontra aqui oficina de máscaras de carnaval, brincadeiras, quiz, jogos de RPG, game board, ou seja, você pode jogar alguns jogos de tabuleiro por lá também, atrações, você pode acompanhar os grupos de K-pop, a fanfarra clandestina, DJ e um concurso de cosplay especialmente dentro do evento. Ou seja, coisas que todo nerd é apaixonado. Então você foge do carnaval, aproveita essa produção da Perifacon e vai para o Carnageek no dia 25 de fevereiro, a partir das 3 da tarde. Sobe o samba! Tá bom, chega, meu amigo. O clima aqui não é para samba, a audiência está caindo, né? E a gente tá aqui aguardando quem vai entrar por esta porta agora. Olha só, minha gente, atenção! Atenção que tá chegando nesse momento, Ju Oliveira! Uhul! Vem cá, bonitona! Olha só! Judieira, minha gente, olha só!
Ju, em pleno chuvarel de São Paulo. Alô. Tá difícil chegar aqui, Olá. né? Foi difícil. Pra quem não sabe, gente, a Rádio Geek, ela tá muito bem localizada num bairro nobre de São Paulo. Só que a impressão que eu tenho é que o bairro nobre de São Paulo ele é longe de tudo, né, Ju? Porque a gente demora uma década pra chegar aqui. A mesa tá assim também. Pois é isso mesmo. Mas chegamos. Ju, bem-vinda, minha querida, tudo bem? Exatamente. Maravilha, Ótimo. olha só. A gente já falou do Carnaval Geek da Perifacom, que acontece no dia 25 de fevereiro. Só vamos. Você vai estar lá também? Com certeza. Muito bem, muito bem. Carnavalzou. Diz que não pode entrar com tamborim, tá? Especialmente de gato. Você tem gato em casa, Ju? Tenho 3, mas esses não vão virar tamborim. Eles não vão virar tamborim, né? Mas temos pandeiros. Temos pandeiro. Opa, olha só. Ju também é uma entusiasta do carnaval, é isso mesmo? Então, a gente é mestre-sala, né? TV, sofá e celular. Mestre-sala com fandangos. Ju, minha querida, vou aproveitar essa sua chegada triunfal. Opa, já chegamos como? Aqui no nosso programa, né? E você já vai chegar com o quê? Com o quê? Nerds Empoderadas. Nerds Empoderadas, um quadro semanal da Ju Oliveira aqui nesse programa, em que ela traz tudo de bom, falando sobre meninas que estão no poder e com tudo, né? O que temos para hoje, Nerds Empoderadas, Ju? Fala pra gente. Você conhece muitas minas que trampam com programação? Olha, cara, na verdade, como a gente trabalha nessa coisa envolvendo games, né? A gente também encontra bastante mulheres, mas a gente sabe da dificuldade que elas têm, a gente sabe de que esse universo da tecnologia, de um modo geral, ainda é super clube do bolinha, os caras se acham os nerds brucutus, assim, high top. Sim. E as meninas sofrem. Fala, querida. Infelizmente, na nossa dica de hoje, falaremos sobre as minas que programam. E alguns desses projetos, só alguns, porque a lista é enorme. Depois vale aí ter uma publicação nossa no Pop Geeks sobre mais desses projetos em que as minas estão à frente e que elas dão o protagonismo para outras minas na programação. A programação, ela é uma nova linguagem, né? É algo assim como quando a gente fala, eu preciso aprender inglês. Então, início de ano tá aí para as minas aprenderem a programar. Excelente. Todas as idades, minas cis e minas trans. Tem alguns desses projetos que vão trazer esse contexto LGBT, contexto negro, contexto indígena, como um destaque, já que são outros grupos, outros segmentos aí, né, ainda dentro da seção mulheres. E é chance para todo mundo aprender, né, Ju? Exatamente, muito não vai bom. ter tanto desse acesso. Rola muito machismo no meio. Troquei ideia com muitas minas dessas áreas, né? Enfim, tanto da programação quanto da tecnologia em várias Campus Party que eu participei. E é, assim, muito notável de que, assim, elas estão muito contentes, muito felizes por terem esses espaços seguros. E eu seguros. notei que você ficou super entusiasmada quando a gente conversou, porque tem, de fato, propostas muito consistentes envolvendo aí a possibilidade de mulheres aprenderem a programar computadores, não é? Exatamente. E muitos desses programas, dessas oficinas, desses workshops, cursos, etc., a gente tem esse acesso pessoalmente ou online. A maioria deles é gratuito. Então, assim, só sucesso. Primeiro deles é o hashtag Minas Programam. A iniciativa ela promove atividades para mulheres, priorizando as que são negras e indígenas. Olha, gente. Maravilhoso. Infelizmente, o mercado de TI, né, a gente sabe como é que é, machista, racista. Então, o Minas Programa é o espaço seguro para que essas minas aprendam e compartilhem conhecimento. Né? A equipe toda é formada por mulheres, todas as atividades são gratuitas. Então, minasprogramam.com é o site. Muito bom, muito bom. Minasprogramam.com, não tem BR. Não tem BR. Beleza. Próximo. Maria Lab é uma coletiva hacker feminista. Tem uma manifesta, então, né, tudo vai ser tratado no feminino. Excelente. As minas são as protagonistas. Esse hackerspace encoraja, empodera e une essa galera aí através desse interesse da cultura hacker. Cultura hacker não é só para os caras e é principalmente para as minas. E esse é um espaço seguro para as pessoas LGBTQIA+. Então é um espaço ali acolhedor. marialab.org é o site. Excelente. Próxima! Reprograma. Reprograma é uma iniciativa de impacto social que foca em ensinar programação para mulheres cis e trans que não tem recursos ou oportunidades para aprender a programar. E aí, se de repente você já se ligou aí, lembrou de uma amiga,
Chama! A sede fica aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, capital. E as atividades podem ser presenciais ou online. O site é reprograma.com.br. Um detalhe importante, mulheres cis e trans. Você que está sem oportunidade, você que tem interesse, procura, vai atrás, independente de gênero, independente de, enfim, das dificuldades da vida, vá e tente, e cavoque, encontre o seu espaço, lute por isso e mude esse cenário de Clube do Bolinha. Justamente porque, assim, algumas dificuldades, vou até falar de algumas frases que eu achei muito interessantes e que realmente são frases que a gente diz. Não sei por onde começar, não é pra mim, não confio que eu vou ser capaz de fazer isso sozinha. Então são dificuldades que a gente vai tendo, frases que a gente vai falando e também ouvindo. E dessas inquietações nasceu a Programaria. Um convite para refletir, se inspirar, aprender, ter entrevistas, reportagens, tutoriais, infográficos. Então é um espaço para compartilhar esse aprendizado. Então vai ser essa rede de mulheres que manjam de programação e que vão compartilhar o conhecimento com aquelas minas que não manjam ou que querem muito aprender, mas não tem esses espaços e que com certeza vão se conhecer, trocar conhecimentos, experiências e formar uma rede de apoio muito importante. Programaria.org é o site. Excelente! O PyLadies Brasil é uma comunidade mundial, e aí é uma última dica aqui, mas com certeza no nosso Pop Geeks no site a gente vai colocar muitas outras informações. É a Ju quem cava essas coisas, tá, gente? Vai tudo pra lá, porque a Ju vai atrás e encontra boas informações pra você que nos acompanha. Coraçãozinhos. Próxima dica! PyLadies é uma comunidade mundial. Foi trazida para o Brasil, então o site ele vai ser brasil.pyladies.com, né? PY. E esse PY do PyLadies tem a ver com a linguagem de programação Python, é assim que fala? Python, exatamente. Então, Ju, em vários lugares no Brasil e no mundo existem comunidades da PyLadies. E se, por exemplo, na sua cidade ou no seu estado não tiver PyLadies ainda, não tiver a comunidade do PyLadies, você pode, de repente, ser a pessoa que vai representar. E eu lembro na Campus Party, na última que teve no ano passado, de ter conversado com algumas pessoas do PyLadies Brasil e do PyLadies São Paulo, justamente para entender melhor como funciona, como eu, enquanto professora, posso encorajar as minhas alunas a programarem, ou mesmo amigas, né? Um grupo de amigas que vai ter provavelmente o mesmo tipo de frase, de justificativa. Não vou dizer que é desculpa, porque não é. Porque são algumas situações que desencorajam a gente a começar a programar. E olha, vou te dizer, nesse universo de programação para as minas tem muito mais. Inclusive alguns destaques até para mãe solo. Então, assim, são algumas características nossas enquanto mulheres que vão ali se aliar para formar esse grupo de ajuda, esse grupo de apoio, esse espaço seguro e, principalmente, um ambiente de muita amizade, muito amor e muita programação. É bacana, Ju, que, por exemplo, especificamente no caso do PyLadies, né, você que está desempregada, você que está sem a oportunidade, as PyLadies fazem o seguinte, elas fazem uma imersão de 1 dia, às vezes de 2 dias, que é 8 horas de curso seguido, né? Então você entra lá, elas te imergem nisso, você aprende na raça com elas, é uma tonelada de mulher ajudando mulher, isso é muito bacana. E você sai de lá, você fala assim, cara, 8 horas depois eu já não sei nem para que lado da rua que eu vou, né? Mas aí quando tem esses Mas você sabe programar, né, tá beleza. Você já sai tirando dúvidas, já sai com um monte de gente ali também que tá ali para te auxiliar para além do curso, né, dessa imersão. Então vale a pena, conheça, não se intimide, programação parece chato, parece difícil, vá atrás, mude sua vida. São dicas aqui do Live Pop Geeks com a Ju Oliveira que permitem que você realmente dê um upgrade, dê um salto na sua vida. E quero mandar assim um abraço muito especial para todas as minhas ex-alunas de TI. Fui professora de sociologia para turmas de ensino médio com o ensino técnico. Então, eles saíam ali com esses 2 diplomas. E, assim, o grupo de minas ali, olha, nerds e empoderadas. Show de bola, hein? Show de bola. Muito bem, minha gente, muito bem. Ô, Ju, a gente fez aqui, então, agora, esse Nerds Empoderadas. Como a Ju comentou, essa informação vai para o popgeeks.com.br com outras informações que a Ju coletou e que acabou não entrando aqui nos 5 minutinhos que ela tem, né? E antes que a gente dê passagem a mais informações aqui, porque a gente tem também ainda hoje o Tech 5 com a Gix Breve, né? Eu queria falar, sabe do quê? Das animações do Estúdio Ghibli que foram para o Netflix.
Ai, eu tô tão feliz. Não é, Ju? Carnavalzou. Pra você que tá fugindo do carnaval e não vai no Carnageek, olha, você tem Netflix, ou se você tem aquela senha emprestada daquele seu amigo que você nunca devolveu, né? Obrigada, Mica. Aproveita a hora, carinha, vai lá e enfim, né? Imerja nas animações do Estúdio Ghibli, né? E o pessoal do BBC News Brasil, lá em Londres, né? Mais especificamente o Matheus Magenta, fez um servição pra gente. Sabe o que ele fez? Ele colocou as animações do Estúdio Ghibli do pior para o melhor, as 21 animações disponíveis no Netflix, né? Vamos ler aí? Mas é um conceito subjetivo, o melhor pro pior, né? Okay. Mas vamos ler a ideia dele. O patamar ele levou em consideração. O Rotten Tomatoes levou em consideração outros sites de avaliação do próprio público em geral, né? E da crítica especializada. Então ele fez uma compilação dessas informações para traçar. Então não é assim, o Matheus acha, né? Não é a BBC que tá falando. Aí né? é bom esclarecer. É um pouco mais amplo o escrutínio, como dizia a vovó, né? Lê pra gente aí do 21º ao 1º. 21º, Contos de Terra-Mar de 2010. 20, Meus Vizinhos os Yamadas de 2000. 19, Eu Posso Ouvir o Oceano de 93. 18, Da Colina Kokuhiro? Cocurico. De 2000. Cocurico. Opa, perdão. De 2013. 17, O Reino dos Gatos. Olha, tem uma reclamação a fazer aqui. O Reino dos Gatos é muito legal, gente. É de 2002. Eu lembro de ver na escola como professora de literatura. Número 16, Pompoco, A Grande Batalha dos Guaxinins, de 94. 15, As Memórias de Marnie, 2014. 14, O Castelo Animado, de 2004. Castelo Animado é maneiro. 13, Vidas ao Vento, 2013. 12, Sussurros do Coração, 1995. Isso. 11, O Mundo dos Pequeninos, de 2010. 10, Princesa Mononoke, Princesa Mononoke. de 1997. Estamos chegando aí, ó, já fomos 10, 9. O Castelo no Céu, de 86. Nausicaa do Vale do Vento, como 8º lugar, 1984. 7, Pônio, uma amizade que veio do mar. Esse filme eu Mas amo o 6 é o meu assistir. preferido dessa lista, hein? E de 2009. 6, Porco Rosso, O Último Herói Romântico, de 92. Sensacional! 5, Serviço de Entregas da Kiki, de 89. Kiki! Oh, eu acho É bom, tão sensacional. Tem muito filme bom, gente, pelo amor de Deus. É só filmão. 4, Meu Amigo Totoro. 3, Memórias de Ontem, de 91. Nossa, Totoro é de 88. Tem a minha idade. Jovens. Filmes que envelheceram bem e pessoas que envelheceram bem. Esse é para mim. Tá, agora o top 3. 3, Memórias de Ontem, de 91. 2, O Conto da Princesa Kaguya, de 2014. E 1, A Viagem de Chihiro, de 2001. Chihiro, que também é classicão, né? Eu lembro de ter assistido no cinema A Viagem de Chihiro. Eu lembro de ter amado, assim. Você era uma meninota na época, não era não? Com certeza, ainda somos. Ainda somos, sem dúvida alguma. Isso aí, minha gente, olha. Então essa aqui é a lista que, na verdade, a BBC compilou pra gente poder assistir aí os 21 filmes do Estúdio Ghibli na Netflix. E a gente também vai copiar essa informação e vai colocar no popgeeks.com.br. Que tem informação. Pois é, minha gente. Aproveitando, olha só a hora. O que eu vou fazer? Eu vou pedir a gentileza da produção chamar a Gix breve, né? Porque depois da Gix, se der tempo, a gente fala sobre 007. Mas eu não tenho certeza. 007 Sem Tempo, Irmão. Sem Tempo, Irmão? Sem Tempo para Morrer. Esse é o nome do filme, né? Na verdade, o que a gente vai comentar é que o filme ele tinha uma pré-estreia programada para acontecer agora na China e por conta dessa epidemia do coronavírus, essa pré-estreia não vai acontecer. Né? É uma grande preocupação, né? Não, eles tinham uma previsão de que o Daniel Craig, que é o galã do momento, enfim, que interpreta essa nova série do 007, que ele participasse dessa primeira junto com o elenco lá em Pequim, né? Mas evidentemente, né, embora a campanha publicitária estivesse toda envolvida nesse assunto, as pessoas estão temerosas de ir para a China, né? E não vai acontecer. Né? Já temos alguém na linha? Então tá, então a gente fala de mais 007 depois. E eu vou chamar quem? A Gix breve para falar do Tech 5. Você tá conosco, Gix? Oi, Caô. Tô online, sim. Boa noite, minha querida. Bem-vinda ao Live Pop Geeks. Fala, Ju, fala você, que senão eu falo demais, eu sei, eu só falo estranho, né? Tá, então vamos lá. Fala lá, Gix. A gente tá ansioso pelas novidades tecnológicas.
Tá certo. Então, boa noite, Caô, Ju, a você que escuta agora o Pop Geek. Tá começando mais um Tech 5 desse dia 18 de fevereiro. E, bom, para quem acompanhou o Tech 5 passado, a gente noticiou que o evento GSMA Mobile World Congress, ele é uma das maiores exposições do mundo para a indústria de imóveis. E estavam considerando cancelar o evento. Não sei se vocês lembram do motivo. Exatamente, era o coronavírus, né? A epidemia. Exatamente. Exatamente. Parece que o coronavírus não tem nada a ver com tecnologia e ciência, mas olha, ultimamente, assim, é o que está sendo pauta no mundo tecnológico, porque está atrasando muitas produções tecnológicas por conta da produção que vem da China, né? Que é onde está sendo o epicentro da doença. Correto. E semana passada eu estava decidindo se iam cancelar ou não o evento por conta da preocupação, porque esse evento ele atrai muitas empresas, empresários, investidores do setor tecnológico. E esse evento acontece na Barcelona, Espanha, e ele iria acontecer do dia 24 até 27 deste mês. Mas foi decidido que iria ser cancelado realmente o GSMA por conta do coronavírus, pois afinal estava aguardando mais de 100 mil pessoas no Congresso, e muitas delas vêm da China e de outros países que estão sendo afetados pelo vírus. E eu Bichou lembro que ela mesmo, até então. falou sobre as empresas, né, deixarem de participarem do evento, né? Então, né, sem muita gente para participar, sem as empresas para apresentarem as suas novidades, realmente fica complicado. Exatamente, então antes mesmo de cancelarem, já assim, gente, não tô falando de empresa pequena do local, não, é tipo a Amazon, a Intel, a LG, a Sony, a Ericsson, a Samsung já tinham cancelado a participação no evento antes do evento decidir se ia ou não cancelar. O CEO, inclusive, o John Hoffman, disse na página oficial do evento que, abre aspas, a preocupação global com o surto do coronavírus, a preocupação com viagens e outras circunstâncias impossibilitaram a realização do evento. Então, assim, pode parecer uma coisa meio fútil, assim, mas isso significa que isso atrasa muito a agenda de divulgação das novidades do setor e também, claro, porque muita gente foi prejudicada, porque esse evento, ele gera 14 mil empregos temporários na capital espanhola. Olha isso, Eita. gente, que absurdo. Sim. Conte-nos mais. Bom, esse era só mais para atualizar, assim, que aconteceu semana passada e ficou um pouco desse clima de será que vai ou não cancelar. Sabe Mas que, também- sem querer te cortar, Gix, mas lembrando justamente o que você está comentando, a gente recentemente também viu que a Nintendo está com problemas com a produção do Switch e tem um game do Switch que também já foi, não tem, mas já saiu de linha, né? E eles não têm como repor agora justamente equipamentos e jogos, porque essa questão do surto do coronavírus está justamente impedindo a produção, ou seja, os gastos, os custos estão sendo milionários. Exatamente, porque é o que eu falei, assim, pode parecer que o Tech 5 tá virando mais um Saúde 5, né, por conta do coronavírus. Tá todo mundo preocupado, né? Mas é que isso acaba, assim, pode parecer que, assim, ainda bem que no Brasil não teve até agora, Por assim, uma coisa muito enquanto, né? grave. Tá tudo Por tranquilo. enquanto. Mas, assim, É que a como gente tá você valorizando a doença local, entendeu? Zika e vírus, né? Chikungunya, dengue, tá pegando. Que medo! Exatamente. Rindo de Agora nervoso. também a moda retrô, assim, que agora infelizmente tem até o sarampo, né? Que não tava tendo caso até alguns anos atrás. Não é só o governo que tá voltando uns anos atrás ali, né? As doenças. Saúde 5 no Pop Geeks. Então, tá tipo isso. Mas, bom, você que tá falando de jogo, Cal, vou mudar um pouquinho agora, porque, bom, não é uma boa notícia, né? Assim, esse ano tem muita gente ansiosa com essa nova geração de consoles que parece que tá chegando mais perto, né, da gente, assim. Sim, verdade. Como o caso do Xbox e do PlayStation, né? E, bom, na semana passada, o portal de notícias Bloomberg revelou, na verdade, que a Sony está tentando baratear o preço do PS5. Por favor! Por favor, por favor. Porque, olha, finalmente vou conseguir comprar o meu PS2. A Ju sempre atualizada tecnologicamente. Não, eu não sei se o formato vai ser aquele mesmo, porque, mano, parece metade de um estádio de futebol. Tudo bem, pode rodar todos os jogos de todos os PlayStations anteriores, como anunciaram. Mas, gente, pelo amor, aquele metade de estádio, olha, falo nada. E por que eles estão tentando baratear o Gix?
Bom, o motivo, assim, felizmente não é o coronavírus, assim. Chega de coronavírus também, né? Chega de coronavírus também. Mas o motivo seria mais a escassez dos componentes, que é a fabricação do produto. E o que estaria especulando é que o console possa estar lançando custando algo em torno de 450 doletas, assim. Então é uma facada. Uma facada para os americanos, né? Sim. Se para eles é assim, imagina quando chegar aqui. Exatamente, eu não quero nem saber. Assim, eu quero, mas eu não quero saber, sabe? Porque o meu bolso vai sofrer muito. Pois é, foi que horror, né? E a Sony está muito preocupada porque assim, ele já tem um certo trauma, porque quando foi lançado o PS3 lá atrás, ele estava saindo em torno de $499. Isso é muito salgado na época e isso prejudicou muito o lançamento, porque, para você ter uma ideia de hoje, o PS4 Pro, que ele é assim, mais moderno, ele está custando em torno de $399. Isso, convertendo para, né? Os reais brasileiros, bem reais. Vale lembrar que o PS4 chegou aqui a 4 conto, minha gente. Né? Exatamente. É uma graninha, Exatamente. Que Essa mais? é 4, mas Deus é 10. Bem religiosa ela. Vou usar esse e-mail toda vez que olhar meu bolso. Bom, mas a Sony está tentando baratear, sim, o preço de varejo, mas também um dos fatores para essa chave, assim, vai ser a divulgação da Microsoft com essa próxima geração do Xbox Series X. Então, assim, ela também está de olho na concorrente para ver quanto que vai estipular o valor, né? Porque também não é só o fator das peças, né? Eu sou sonista, entendeu? Xbox aqui, nada, não entra na minha casa, não entra na minha vida. Vale lembrar que será a que Sony... vai entrar com o valor que vai estar estipulado? Olha, o PS5 eu não sei se entra na minha casa ou na minha vida, né? Pois é, haja aula, né? Vale lembrar, Gix, que a Sony ela tem um histórico de apostar na perda do valor no console para ganhar nas mídias. Quando teve, por exemplo, o lançamento do PS3, havia uma estimativa na época falando que a Sony gastava, para cada PS3 vendido, ela tinha um prejuízo na venda, né, de algo em torno de $50. Contrariamente ao Wii da Nintendo, que era muito mais barato, e que a Nintendo justamente lucrava $50 por equipamento vendido, porque era dinheiro limpo. Então isso é bem diferente e a Sony de fato aposta que com a qualidade dos seus jogos, sobretudo o PS5 podendo rodar jogos anteriores, eu já ouvi também que vai rodar de todas as plataformas e de que vai rodar só do PS4, mas eles ganham em movimentação dos jogos e dessas possibilidades com a própria live deles, enfim, né? O problema é o empate de dinheiro é violento para a Sony. Sim, exatamente. Também, assim, é economia, né? Você tem que perder alguma coisa para ganhar. Então, assim, eles estão com receio do preço ficar muito alto, porque isso possa desinteressar os jogadores na hora de comprar, né? Ainda mais, assim, no lançamento, primeira geração. Muita gente, inclusive, que eu conheço, não compra consoles assim que chega nessa nova geração, porque geralmente dá alguns problemas técnicos ou não tem muitos jogos que compensem para comprar um console novo, ainda mais aqui no Brasil que já chega num preço caro, então é melhor assim, a pessoa que tá querendo guardar já vai ter que fazer mais uns bicos, assim, fazer mais um extra, tipo eu. Rapaz! Haja cofrinho, eita! Haja cofrinho. Pois é. Ô, Gix, ok, são boas informações, sem dúvida, né? Assim, a gente espera que, de fato, a Sony consiga fazer a sua mágica para reduzir o valor do PS5, embora a gente acredite que seja improvável, né? E quem sabe depois, talvez eles lancem com o valor que eles podem, no fim das contas, e depois tem aquelas promoções que vai reduzindo lentamente, e a gente fica lá pela 10ª promoção, tá bom, Gix? É bom sempre ficar de olho nos preços, assim, porque para se comparar ainda mais na Black Friday, né? Pra não virar uma Black Fraud depois, né? Pois é, muito bem. Esse foi o Tech 5 com a Gix Breve, aqui no Live Pop Geeks. A gente agradece a sua participação. Lembrando que na próxima semana a gente tem uma gravação da Gix, que eu não lembro bem se é 1 minuto ou um pouco mais, porque é uma inserção dentro do vídeo pré-gravado que a gente tem para a terça de carnaval. Teremos uma convidada, assim, olha, a gente pode contar? Não pode? Contar, como é que claro, é? Né? Érica Caramela, maravilhosa! Exatamente. Inclusive, estaremos, assim, todos carnavalescos. Doutora, docente, professora universitária, uma profissional de mão cheia, envolvida com game design, está aqui conosco na gravação do próximo programa. Gix, minha querida,
Nos falamos de novo em breve. Vou indo, gente. Beijo, até breve. Até breve, obrigado. Esse foi o Tech 5 com a Giovanna Gix, breve aqui conosco, né? E eu queria voltar rapidamente antes de chamar o nosso convidado para nossa notícia sobre o 007. Sem a gente tempo, irmão. Com aquele thriller bacana de fundo, né? o tema é bacana. Bem espiões. Eu sei que eu sou fã do assunto, né? Mas o fato é, olha só, né? A gente tava falando aqui sobre o 007, que ele estreia novamente, né? Com o Daniel Craig no papel central do 007, que ele faz o espião que tinha abandonado, enfim, aquela vida de espionagem, tá vivendo numa boa, e aí ele volta à ativa quando o enigmático Safin, que é interpretado pelo Rami Malek. Você sabe quem é o Rami Malek? Ah, é o nosso... É o cara que fez o Freddie Mercury, né, gente? Mesmo. É Mr. ele que é o Robot. vilão do próximo filme, né? Enfim, Rami Malek aparece como vilão nessa nova trama, né? E ele traz uma tecnologia extremamente perigosa, né? E aí, claro, tem aquelas pessoas que a gente já conhece, que estavam envolvidas na franquia anterior. A exemplo do Ralph Fiennes, a exemplo da Naomi Harris, que é a que faz a agente Eve Moneypenny, né? E a gente tem, dessa vez, olha que legal, a gente tem a Lashana Lynch, que faz outra 007. Muito que bem! Bacana, Gosto, né? gostamos. Pra você que tava assim, mas 007 é James Bond, vai lembrar o seguinte, o título 007, ele é concedido ao agente do MI6 que pode matar em serviço, né? O cara passa pelo 005, 006, até chegar à condição de 007. De modo que não é um privilégio apenas do James Bond ser esse agente, né? Então, estamos a 2 programas aí de termos a nossa autorização. Pois é, Hoje é o programa gente. 005, então... Pois é, no pós-carnaval, portanto, a gente tem um especial James Bond aqui. Olha só uma informação importante, né? A atriz que interpreta a Eve Moneypenny, que é a Naomi Harris, né? Ela tá falando que é o seguinte, o filme, ele traz surpresas sem precedentes à série. Atenta. Ela diz que é uma mistura do Skyfall, que foi um filmaço dessa franquia recente, né? Com Spectre, que eu achei apenas mais ou menos, pra falar a verdade. Ok. Eu achei que aquela trama aqui, eu não vou dar spoiler, mas assim... Assista. O vilão, você fala assim, velho, na boa, rolou tudo isso aqui, essa coisa toda, pra chegar, e é esse o vilão. Né? Mas vá lá, né? Enfim, Spectre é razoável dentro dessa franquia mais recente, né? E a Naomi Harris fala que o novo filme, né? O Sem Tempo para Morrer, mistura um pouco dessas tramas, mas traz enormes surpresas, que, como ela disse, deixaram até a mim mesma pensando, uau! Moleque! E ela completa falando que então ela acha que o filme vai mesmo chocar algumas pessoas. Então, será que esse choque tem a ver com a reviravolta ou alguma, né, dessas grandes surpresas na vida pessoal, assim, do personagem principal? Eu acho que o James Bond, na verdade, ele vai deixar de ser 007 e vai virar Gogo Boy. Temos interesse. Olha só o que é isso, minha gente. Altas revelações aqui no Papo Geeks. Pra gente... Olha as interferências 007 Sem Tempo, sonoras. Irmão, estreia nos cinemas brasileiros no dia 9 de abril. É isso aí, minha gente. Muito bem. E agora eu queria chamar aqui o nosso convidado. Nós temos uma pessoa muito bacana para vir aqui hoje, né? Chegue mais. Por favor, Tony, entra aqui. Vem dar o ar da sua presença aqui nos estúdios da Rádio Geek. Música. Estúdios, neste momento, Tony D'Agostinho. Tony é o nosso convidado deste programa 005 do dia 18 de fevereiro. Boa noite, Tony, bem-vindo, tudo bem? Boa noite a vocês dois. É um prazer estar aqui, eu agradeço imensamente pelo convite. A gente que agradece a sua presença, meu querido. Muito bem. Só para introduzir, no melhor sentido, o Tony neste programa, né? O Tony D'Agostinho, ele é chargista político, ele é caricaturista, ele é ilustrador, também é ator, roteirista e, como dizia a vovó, chuleia, caseia e prega botão. Geralmente você fala dessas características quando é convidada, e eu amei que hoje temos um convidado que chuleia, caseia e prega Pois botão. é, importante, E faz miojo. né? Faço tudo o necessário para pagar o aluguel.
atenta. Muito bem. Ô, Tony, fala pra gente um pouco aí sobre a sua trajetória. Como é que você começou? Um dia você acordou iluminado, o Tony estava na creche, saiu do soninho, pegou a mamadeira e falou assim, serei cartunista. É isso? Desenhou nas paredes um pouquinho. Na verdade, eu sempre gostei de ler quadrinhos, né? Me alfabetizei antes, perguntando para as pessoas para ler os quadrinhos da Marvel. Né? Quando eu tinha 5 anos, eu já li os quadrinhos da Marvel, porque eu não aguentava ver meu primo lendo. Que legal. E eu ficava só vendo as figuras. Eu queria saber o que eles estavam falando, o que as personagens falavam. Então, sempre tive essa coisa dos quadrinhos na minha vida, não é? Eu comecei, na verdade, a fazer teatro e desenho ao mesmo tempo, porque eu tinha sido expulso do meu colégio. E aí eu queria ficar com os meus... Não é o ideal, mas acontece, como professor eu digo. Andou aprontando. Eu tinha sido expulso e eu queria ficar com os meus amigos e alguns foram fazer curso de teatro. Eu falei, vou fazer também. Na mesma época eu fazia o Estúdio Igaiara, que era um artista que desenhava o Zé Carioca para Abril, trabalhou na Abril muitos anos e tal. Então eu fazia Estúdio Igaiara. Eu desenhava para a revista Med também, a extinta revista que Med. Legal, verdade. E também eu comecei a fazer Pan-Americana, Escola Pan-Americana de Artes. Então eu fazia teatro. Você vê que não é fraco, né? O cara fala de pagar aluguel, mas o cara fez Pan-Americana, fez o Estúdio Igaiara. Bonito! Muito bem, né? Mas aí eu ia dar aula de desenho pra pagar a escola de teatro. Nada vem depois. de bombejada, né, Tony? Verdade. Não, mas eu fiz de tudo pra pagar a Pan-Americana. Foi muito difícil. Presumo. Foi muito difícil. Você vendeu Mercedes? Não cheguei a tanto. A Mercedes tá na garagem aí, né? Imagino. Mas comecei a fazer teatro e desenho ao mesmo tempo e nunca mais parei, né? Eu vivo disso, só disso. Agora eu dou aula também, depois de um tempo eu fui fazer sociologia Você trabalha política. ou só dá aula? Você Cumprimente-me. Eu sou também. socióloga também. Estamos todos aqui. Então eu fui fazer sociologia política já com uma certa idade, eu entrei com 30 e tantos anos, né? E agora eu tô dando aula na pós-graduação também da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mas minha principal atividade com a arte é teatro e desenho. Agora, Tony, antes que a gente entre pelos seus trabalhos artísticos com grafismo, né, com arte gráfica, né? Vamos falar um pouco do seu trabalho de artes cênicas, né? Você tem uma companhia de teatro estável há algum tempo, você vem realizando trabalhos, né? A gente sabe que de vez em quando você está lá pelos Paralapatões. Conta um pouco disso tudo pra gente. Sim. Eu tenho a companhia que chama Teatro Cartoon, que é exatamente o diálogo entre as artes cênicas, a linguagem teatral e o universo do humor gráfico, né? Então eu meio que juntei essas duas vertentes da arte nesse grupo teatral. Então tudo que a gente usa em cena é desenhado. O cenário é desenhado, os objetos de cena, até o figurino. Às vezes a gente usa alguma coisa branca ou preta e desenha em cima. Então tudo é desenhado. E a gente trabalha com contraste entre a dinâmica do palco, a movimentação, etc. E o instante congelado, por exemplo, dos quadrinhos, né? Essa é a nossa identidade estética, a nossa linha de pesquisa. É fácil essa aproximação dessas duas artes cênicas e os quadrinhos e a estética visual? A gente sempre teve uma coisa que indicava isso. Esse pessoal que trabalha comigo, que fundou, eu sou cofundador, não é? Eles fundaram essa companhia comigo. Nós já trabalhávamos em outras companhias, então a gente sempre teve essa coisa vamos fazer que nem o desenho animado. Vamos fazer vamos fazer como um quadrinho de história infantil quando é para crianças, né? Então a coisa do palhaço também precisa valorizar esse instante fixa. Vamos deixar o pessoal rir, a gente congelado aqui. Então a gente sempre brincou com isso. E aí, nessa companhia, o Teatro Cartoon, a gente assumiu de vez isso como orientação estética. Bem, perguntas, Ju? Muito louco. Você fala, né, dessa questão das artes cênicas, pra mim pega ali esse lance da RPG. Você trampa com isso, joga também, como é que é? Eu
fui instrutor de RPG da Devir. Ai. Lá Beijo, atrás, Devir. Te amo. Só no tempo da TV a válvula. lá atrás, quando eles lançaram o GURPS, lembra do GURPS? Quando eles lançaram, eu fiquei assim fascinado pelo RPG. Fui lá quando eles tinham ainda aquela primeira casinha lá, tal, tudo muito pequenininho, na aclimação. Depois eles mudaram para aquele casarão amarelo. E lá eu fui contratado por eles para ensinar as pessoas o jogo do RPG. Como eu já fazia teatro, então a gente sempre colocava uma coisa mais... Tem uma aproximação muito importante, demais. né? O gameplay com live action, né, proporciona momentos hilários para quem joga RPG. Pois é. O último que eu fiz uma oficina para o Sesc, um RPG sobre... Eu fiz duas, na verdade. As últimas. Um foi sobre a Inconfidência Mineira. E o outro foi uma coisa com diversidade, etc. Foi muito bacana também para escolas. Maravilhoso. Né? Foi muito bacana. Faz no Sesc Campo Limpo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quero levar meus alunos lá. A da região, né, Sesc já tá Campo Limpo é o quintal de pleiteando. casa. Então, o Serviço Social do Comércio, Sesc Alô. Campo Limpo, né? Aproveita aqui o Tony D'Agostinho, pega o contato do moço, chama pra Ju poder ir levar os alunos. Estamos à disposição. Já Estamos à disposição. Certíssimo. Muito legal, muito legal. E, Tony, fala pra gente, no campo das caricaturas, né? A sua arte, na verdade, ela tem uma maneira bem única, bem curiosa de distorcer as pessoas. Né? A gente tá passando um pouco dessas artes que o pessoal que tá nos assistindo através do Facebook, legal. né? Pra conhecer um pouco do seu trabalho, né? Fala pra gente de como é que é esse fenômeno de você ir distorcendo a cara das pessoas. Você não tem dó do indivíduo, pra começar, né? Não, eu tenho... A caricatura é a celebração do excesso. Né? Então, é o excesso de quê? De caracterização. A gente não distorce como um fim, mas como um meio para caracterizar. Pode ser digamos, um traço físico, mas pode ser um traço da personalidade. Eu costumo dizer que a caricatura, se a gente tem um correspondente numa prática que não seja visual, gráfica, sabe quando você pega o livro, a gente que é sociólogo, a gente pega um livro, pega aquela caneta amarela, né? Aí a gente grifa Pinta aquelas o livro. coisas que a gente acha muito, muito importante. Nós tupica mais Durkheim. Pois é. Aí depois que a gente volta pro livro, a gente lê as partes amarelas, né? O resto descarta, joga fora como se não fosse importante, imagina. Mas a gente lê aquelas partes amarelas. Então, aquelas partes amarelas são, digamos assim, os traços essenciais que conferem à obra a ideia central dela, vamos dizer. E na caricatura a mesma coisa. Me interessam apenas os traços que conferem à pessoa as peculiaridades da pessoa. O resto descarto. Só que eu não me contento em separar. Eu amplifico. Não é como se fosse um tipo ideal weberiano. Isso significa, na verdade, que assim, a caricatura do Cal, né? A caricatura do Cal no traço do Tony fica com uns 8 quilos de beiça. Né? E o resto, talvez assim, um topetinho, alguma coisa. É né? verdade. E o óculos, claro, porque é característico. Ocrinhos característico. Eu prefiro não imaginar as características da Ju, porque é só beleza exacerbada aqui, né? Exatamente, né? A Ju é a nossa musa do programa. Muito bem. Mas, ô, Tony, e na verdade, assim, é curioso, porque quando você faz o traço, né, você sintetiza essa imagem da pessoa. É fácil fazer isso? Quer dizer, eu pergunto, parece que é aquela coisa do dom artístico, né? Como é que você seleciona o que fica da cara do indivíduo e o que sai? Eu até usei o exemplo do Calzito aqui agora, que teria 8 quilos de beiça, né? Como é que é essa seleção na prática? Foi um processo, né? Eu não acredito também em dom. Eu acho que você desempenha uma atividade a partir de estudo, dedicação, né? Foi um processo que eu desenvolvi a partir da minha atuação em eventos, na rua. Eu comecei fazendo caricatura na rua, né? Então,
Eu criei um método meio Para pagar o aluguel, né? Para pagar o aluguel, sempre pagando aluguel, né? Sempre pagando aluguel. Acho que se eu não pagar aluguel, eu paro de trabalhar. Já tô no automatismo. Tô naquele programa, Minha Caneta, Minha Vida. Pois é. Eu tô no automatismo. Pagar o aluguel me incentiva a fazer as coisas, né? Bolsa Caricatura. Então, eu simplesmente vejo os traços mais característicos da pessoa e eu tenho um método muito simples. Eu começo com as sobrancelhas, depois olhos, depois nariz, depois boca, contorno e faço cabelo. Só que nesse processo, às vezes eu percebo que não preciso de algumas coisas. Aí eu elimino. Você me falou uma vez que os olhos são metade da expressão do rosto. Eu acho que os olhos tem muito da característica da pessoa, da expressão, Quando você mata ali os olhos, você já tem metade do cara resolvido. Eu acho. O resto é adereço. A beisola do carro é adereço, então. Não, mas aí a gente é um adereço especial. Né? As pessoas nos ouvem e aquelas que têm a oportunidade de nos assistir já veem os nossos olhos, as nossas feições. Ok. Não, até não ia dar certo comigo, com ocrinhos, quer dizer, perdeu metade da minha expressão. Né? Ele tá sem expressão. Verdade. Tem que ser a beisola, Tony, não tem jeito. Não, aí, às vezes, quando é assim, uma coisa muito característica, eu quebro esse meu processo e começo por outro elemento, né? Eu lembro que eu desenhei um rapaz lá nos Palapatões, inclusive num evento que a gente fez lá. Ele tinha o cabelo muito próximo, quase no olho aqui. E ele tinha o nariz bem característico. Proeminente. Característico. Singular. E aí eu comecei pelo nariz e eu eliminei os olhos. Então ele era... Sabe quem que ele me lembrava? Lembra aquela personagem dos Impossíveis? Lembro. Acho que era o Multi-Homem que tinha o... Isso. O cabelo em cima dos olhos. Eu fiz meio que ele, né? Então, eu acho que quanto mais você distorce e confere e chega num resultado inusitado, eu acho que é mais interessante. A única coisa a se observar é que não pode perder o ponto de identificação com o caricaturado, senão você perde o sentido da caricatura. Novamente, falando como professora, eu acho interessante aqui, o paralelo que eu traço com relação a caricaturas, são dos alunos, das alunas que gostam de desenhar e que fazem as caricaturas, né? Ainda dentro da realidade deles. Mas aquele humor, né? Claro. Desenho o professor, uma frase característica, sei lá, o cabelo, ou algum outro jeito, alguma outra fala, né? As características. E enquanto criança, isso pode ser motivo até, né? Enfim, as sanções escolares e tal. E aí, quando a pessoa cresce, a pessoa... Ganha um dinheiro com isso, paga o seu aluguel. Paga o aluguel. Então, por Nem favor, sempre professores e professoras, bom senso, porque eles podem ser grandes artistas. Eu acredito nisso. Sim, porque na verdade é um discurso, né? É um discurso. Então você tem o discurso da palavra oral, você tem o discurso escrito, você tem o discurso gráfico também. Ele é deixado de lado, eu não entendo por quê. Né? Mais uma via de expressão e a gente precisa acho que é uma falta de percepção, de fato, de que esse é um caminho para a comunicação. Inclusive meios de avaliar, né? Não só na educação artística, né? Na aula de arte, mas de também poder avaliar o conhecimento adquirido sobre algum conteúdo. No meu caso, história ou sociologia, eu acabo incluindo nas atividades avaliativas, nas avaliações e tudo mais, a questão do desenho. Porque às vezes, sei lá, de um grande resumo sobre um assunto X... Aquele aluno ou aquela aluna tem uma maior habilidade. Não estamos falando só de desenhos artísticos, mas às vezes bonequinho de palitinho. Mas vai lembrar melhor daquele conteúdo, enfim, naquela avaliação, se colocar de uma maneira gráfica. Eu acho. E você tem uma abordagem que não é comum, né? Não é usual. Então eu acho que desperta um interesse naquele que está fazendo... que está absorvendo esse discurso, que está produzindo esse discurso, gera um interesse muito forte, não é? Agora, Tony, dentro ainda da miríade de
projetos e criações que você realiza, a gente percebe que tem um traço com uma carga política muito forte também. Para além das caricaturas que você faz, são engraçadíssimas, essas distorções que a gente comentou, para além de algumas informações, algumas imagens de humor que você realiza, né? A gente percebe que tem também uma outra vertente que ela é extremamente política enquanto ação. Né? Como é que surge esse perfil, essa expressão da política no seu trabalho? Confesso que eu tenho me dedicado muito mais à charge política. Eu vou pedir até para a produção passar de novo as imagens enquanto a gente está conversando, para a pessoa ir linkando o que a gente está conversando aqui. Desculpa te cortar. Imagina. Eu confesso que eu tenho me dedicado hoje muito mais à charge política em virtude das últimas eleições, não é? Então, eu fazendo... É a maneira que eu encontrei de dar uma expressão a essa oposição que eu faço ao atual governo. Eu acho inadmissível a gente ter alguém que defenda abertamente a tortura como mandatário da República, como cargo maior do Estado. Então, não há o que fazer, não é? Então, eu encontrei na charge a expressão para essa minha oposição. Esse meu fazer político se dá hoje, sobretudo, através da produção de charges. Né? Então, e dentro do humor gráfico, a charge política sempre ocupou um lugar muito forte no cenário do fazer político, né? A gente pode entender assim, ele não é um fazer político tradicional, mas a gente vive formas variadas de fazer política, não é? E as pessoas encontram as suas, e eu acho que a gente tem que seguir nesse momento em que os direitos humanos estão sendo atacados, em que a liberdade de expressão está ameaçada, em que a democracia está ameaçada. Enfim, hoje muito do meu tempo está nessa produção da charge política. Viver é um ato político, né? Em algum momento, nessa produção artística mais política, enfim, de contraposição ao governo, ocorreu alguma situação, alguma censura, algum aviso? Já, bastante. Muitos, não dá nem para... Assim, já recebi mensagens, inbox, eu sei onde você mora, né? Espero... Preocupante. Que é o ódio virtual que preocupa muito, né? Pois é, espero que estuprem sua mãe e sua filha. Né? São cidadãos de bem, né? Pois é. Quando eu fiz uma sobre a ditadura, e eu não lembro exatamente as palavras, mas foi algo do tipo, quando houver nova intervenção militar, você vai ser o primeiro a morrer. Então eu tenho muitas, né? Eu agora, as mais graves, agora eu tô guardando e acionando a minha advogada. Aquelas que são mais... que eu vejo que é uma bobagenzinha, eu simplesmente apago. E tem uma coisa, antes eu respondia várias, quando, né, isso a gente lá é pra ingênuo, trás, né? Você acredita no discurso, na troca de ideias, né, parlamentar, essa coisa toda. Hoje eu não respondo nada, a não ser quando é uma coisa muito objetiva, assim, quanto tempo você demora, né? Muita gente me escreve, por que você não faz uma charge desse tipo? Aí eu até falo um pouquinho, mas eu posto e saio. Né? Às vezes nem olho os comentários, porque tem alguns comentários... É muito tóxico, né? Sobretudo quando é divulgado em portal que atinge muita gente, aí você vê de tudo lá, não é? Você vê de tudo. Agora, ainda assim, na minha humilde interpretação, eu vejo que o seu trabalho, ele tem um teor de crítica que longe da acidez que a gente vê alguns artistas promoverem, e que eu não estou aqui fazendo juízo de valor, né? Assim, ele tem uma coisa que ela nos leva à reflexão sobre a situação, muito mais do que um apontar o dedo, muito mais do que uma crítica incisiva sobre a questão, né? E ainda assim você é alvo desse tipo de linchamento digital, né? Eu acho que tem que servir para isso, né? Essa área do meu trabalho tem que servir para isso.
para a gente conversar sobre. Né? Eu tenho feito agora uma coisa que tem chamado muita atenção da minha produção, é essa questão das novas modalidades de trabalho, a uberização, etc. Eu tenho feito uma série que se chama Os Empreendedores, cujas personagens são essas pessoas que entregam as coisas e que não tem direito trabalhista, que só tem ali uma sobrecarga de trabalho. Que empreendedorismo é esse? Pois né? E que colocam no LinkedIn como modelo de sucesso, Pois é. E o problema é que eles são inundados por esse discurso do empreendedorismo. Eles estão sobrevivendo. Eles estão subsistindo, na verdade. Pois é, eles estão sobrevivendo. Então, eu tenho... Tá rodando bem esse material, só que a gente novamente tem essas respostas. Alvo de ataque, né? Você queria o quê? Que eles estivessem roubando, aí começa a me xingar e tal. Não é essa a questão. Claro que eu não queria que ninguém estivesse roubando. O cara tá no Pacaembu e manda mensagem assim, esse Brasil não tem jeito. Oi? Pois é, né? Dentro dos privilégios de cada um é fácil, né? Dizer isso. Claro. Do meu AP no Brooklyn, né? Pois é, eu não queria que eles estivessem roubando, eu queria que eles estivessem recebendo bem, com direitos trabalhistas, etc. Mas parece que os direitos trabalhistas saíram de moda, né? Exato. Então, isso não é importante. Né? O trabalhador não é importante hoje. Então, enfim, eu tenho feito material para responder as coisas que me tocam, que me incomodam. É basicamente isso. Você estudou recentemente sociologia, né? Sim. A sociologia, de alguma maneira, dialoga ou alimenta esse seu trabalho artístico? A sociologia mudou minha vida, né? Tanto no teatro quanto nos desenhos. Enfim, muda a sua vida. Então... o conteúdo e a maneira de pensar, o olhar sociológico, o olhar antropológico, isso serve para orientar aquilo que eu produzo. Não é tanto no desenho quanto no teatro. Fazer sociologia foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, juntamente com desenho e com teatro. Curiosamente, a gente vive um momento em que filosofia, sociologia, educação são temas que eles são meio abolidos, né? Assim, eles são mal vistos. Né? Mas eu acho que isso vai passar. Isso vai passar. Desculpa, o meu medo é o que vem depois. Pode ser. O que pode ser uma pequena esperança é que a história ela costuma ser cíclica, né? Então existem os momentos para todos e por mais que a gente valorize ali a nossa existência, mas a gente é só poeira das estrelas, né? Então dentro de toda uma linha do tempo histórica, a nossa existência ela tá ali. Né? Então, quando a gente fala de período de ditadura militar ou outros períodos de repressão, a gente está falando de um tempo, né? E de uma época, enfim, de todo um contexto de outras pessoas que vieram antes de nós, que estiveram ali, resistiram. E em uma posteridade aí, ficaremos nós aí como pessoas que resistiram, né? E estamos nesse trabalho, né? Nesse legado. Nessa construção, né, do legado. Agora, Tony, antes que eu entre para pedir o seu jabá, para você, enfim... dar as fontes para quem quiser te conhecer o seu trabalho. Muito bem. Fala pra gente de novo, envolvendo a questão das artes cênicas, né? A gente sabe que você tem aí uma série de produções que você está realizando lá no Parlapatões, né? Fala um pouco desses espetáculos, fala onde que o pessoal consegue acessar, assistir. Sim. Nós teremos agora... em março, lá nos Parlapatões. Aliás, quero agradecer a todo o pessoal dos Parlapatões. Eles são fantásticos. Tudo que eu faço, eu estreio lá. Eles têm a porta aberta pra gente. O secretário da Cultura é bem-vindo, se ele for lá? O secretário da Cultura? O secretário municipal? De São Paulo, bem claro. A gente dialoga. É o Hugo Pozzolo, gente, que é do Parlapatões, tá? Essa que é a piada. Que é uma pessoa muito bacana, né? Eu sou fã do Hugo. Que aliás, tá comendo grama com o pessoal do municipal, mas isso é outra novela, né? E eu sou muito só fã as piadas internas aqui, ó. Não tô entendendo nada. O cara é palhaço, né? E tá cuidando de um espaço que o grande legado do espaço é a ópera. Imagina como ele foi recebido pelos baluartes da cultura e da arte, né? O cara tá só pedrada no cara. E o cara tá super bem intencionado. Tem 7 óperas que vão rolar esse ano no Municipal. Mas, enfim. Pozzolo, tamo contigo. Vamos à luta. Ele tem feito um trabalho muito bacana lá. Muito bacana mesmo. E eu fiquei muito contente de uma pessoa como ele ter sido indicado para tomar conta achei que foi um do Teatro ganho Municipal. expressivo. Né?
Mas, voltando ao seu trabalho artístico, ao meu jabazinho, eu quero convidar todos para assistirem Nosferatu, liberal na economia, conservador nos costumes, que olha esse título. estreia a primeira sexta de março, então vai ficar todas as sextas de março à meia-noite, de sexta para sábado, sessão da meia-noite, Nosferatu, liberal na economia, conservador nos costumes. É uma sátira do filme Nosferatu com algumas coisas que a gente vive no país. Com a nossa cruel realidade, né? Sim. Espero vocês dois lá. Vou deixar convitinhos. Amo, meia-noite. Ju. É a única observação, mas depois nós conversa. Mas depois a gente come o lanche do Estadão e tá tudo certo. Isso. Tudo resolvido, né? Resolveu-se. E Tony, as pessoas interessadas na sua arte política ou nas suas charges, no seu trabalho artístico de um modo geral, onde elas descobrem o Tony D'Agostinho? Fala pra gente. Eu vou deixar o meu Instagram. Que as pessoas podem... Eu tô com o meu WhatsApp clonado. Então, minha conta tá desativada por alguns dias, mas já retornarei. Rindo de solidariedade. Se você receber um zap do Tony pedindo dinheiro, é fake news. Mas pode enviar do mesmo jeito, não tem problema. A não ser que envie pra minha conta. Na conta dele. Pra minha conta que eu tenho aluguel esse mês. Qual que é o seu Insta? É @Tony D'Agostinho, Tony com I, Tony D'Agostinho. Tony D'Agostinho, @Tony D'Agostinho. É fácil até, fácil. Né? Muito bem. Ô, Tony, olha, a gente, antes de mais nada, agradece a sua presença. É um prazer poder falar sobre os temas tão sensíveis hoje para todos. E eu que agradeço. A Ju vem com esse cabedal todo que ela tem de professora de sociologia, de história, e ela cutuca a onça também, né? Eu é que seguro um pouco, eu sou mais, como é que dizia o PSB, em cima do muro? Comedido. Comedido? Olha, falo nada, só observo. Mas falo nada, né, Ju? Só óleo. A gente sabe dos bastidores aqui. Mas, de fato, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É muito legal poder falar do seu trabalho, da sua arte, poder falar de RPG, poder falar de artes cênicas, poder falar de humor político. Né? Eu que agradeço. Tá acabando nosso tempo, produção? Olha só. Então, Ju, suas sábias palavras a cada fim de programa, por gentileza. Eu quero que você fale sábias palavras para esses crianças e adolescentes que já desenham, para eles poderem, né, seguir assim. Pra não perder a onda, né? Não desistir. Inspirador. Desenhem. Ninguém desenha bem, todo mundo tá no processo. Ninguém desenha bem, todo mundo está no seu processo. Nunca é tarde para começar. Eu dei uma oficina há pouco tempo para o pessoal da terceira idade e havia um senhor de 80 e tantos anos que nunca tinha desenhado na vida. Em uma aula ele desenhou o rosto dele e chorou. Olha que beleza, minha gente. Desenhem, porque é uma vida maravilhosa. É isso aí, minha gente. Esse aqui é o Live Pop Geeks número 005, com a presença ilustre de Tony D'Agostinho, a sempre sensacional Ju Oliveira, Cal Tóquio, esse falastrão, aqui na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!